Obrigado, Feitinho. Bora! Só uma pergunta, todo mundo me ouvindo bem? Porque eu não escuto nada de vocês, então erguem uma mão aí em qualquer momento. Bom, pessoal, muito prazer, sou o Edu, sou daqui, da terra também, de Orleans. Vou representar um pouquinho, vou falar um pouco sobre marcas, acho que a gente falou bastante sobre vários assuntos, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu carrego com muito prazer dentro dessa trajetória que a gente construiu há 10 anos. Assim. Eu estava acompanhando um pouco do conteúdo nas outras áreas, ou aqui ontem e hoje, e eu vi que bastante gente vem falando sobre inovação, vem falando sobre IA, vem falando sobre futuro, sobre o que os negócios precisam se preparar quando a gente fala do cenário que está por vir. E esse, além de, claro, marca ser algo que eu carrego há muito tempo, algo que eu sou muito entusiasta, o futuro também é algo que me provoca muito, olhar para ele. Então, IA, tecnologia, inteligência artificial são coisas que sempre vêm muito na minha linha de estudo de conhecimento. Só que eu venho olhando para isso, entendendo como que isso representa nas marcas, aquilo que a gente está inserido. Então, muitas pessoas falaram sobre inteligência artificial, eu vou falar, e as marcas? O que o futuro espera delas? Então, só para contextualizar um pouquinho, da onde que vem essa trajetória, da onde que eu falo um pouco de marcas. Para contextualizar, a minha história são 10 anos dentro da construção de marca, eu sou fundador da Nexa, nós somos orgulhosamente aqui de Orleans, para quem conhece, é uma cidade aqui próxima. A gente conseguiu se posicionar e ser hoje um dos escritórios mais relevantes de marca que a gente tem, falando até de nível nacional. E a gente tem muito orgulho de fazer parte de uma transformação que vem aqui do sul do Brasil, aqui do sul de Santa Catarina. Então, vejo que tem bastante gente aqui, provavelmente bastante gente conhece Orleans. E um pouco do nosso nascimento, ele ocorreu lá atrás, em 2016, do respeito aos empreendedores daqui. A maioria daqui é empreendedor, ergue a mão, por favor, quem é? Vocês que estão na frente de marcas. Lá em 2016, a minha trajetória ela vem do design, então eu sou designer de profissão e administrador de carreira. E em 2016, quando eu estava na administração, eu vi muito das nossas empresas construírem bons produtos, construírem bons serviços, só que no dia a dia a gente não conseguia vender. Porque muitas vezes a gente falava que o concorrente vendia melhor, ou vendia mais, ou se posicionava mais, e principalmente o nosso cliente não conseguia perceber aquilo que a gente fazia como bom. Então, em 2016, a gente fundou a Nexa muito com esse olhar, assim, de trabalhar esse posicionamento estratégico das marcas para fazer com que as marcas gerassem mais valor para as próprias empresas. Por isso, o nosso propósito, desde sempre, foi tirar um pouco das empresas da zona de conforto. A gente está cansado de ter que olhar para fora, buscar referências, buscar inspirações de marcas que estão lá nos grandes centros, sendo que aqui, na nossa região, a gente constrói muitos bons produtos, muitos bons serviços e a gente precisa, eu acho, evidenciar isso e levar isso cada vez mais para fora. Então a gente nasceu muito dessa paixão, né, dessa vocação, provocar um pouco as empresas, tirar elas da zona de conforto e principalmente mudar a cultura de marca das empresas que a gente está inserido. Para falar um pouquinho, quando eu falo de marca, eu quero contextualizar um pouco e trazer de maneira mais clara, porque a gente fala de marca, a gente lembra muito de comunicação, a gente lembra muito de marketing, a gente lembra muito de design, só que marca é muito além disso. Quando eu falo em marca, de uma maneira bem clássica, talvez alguns conheçam muito sobre isso, só que eu não vou me referir a logotipo, eu não vou me referir a cores, eu não vou me referir a produto. Quando eu falo de marca, aqui eu vou falar de reputação, da percepção que a gente tem na mente das pessoas, aquilo que a nossa empresa constrói. Então, aquilo que vocês percebem de mim, aquilo que vocês percebem da Nexa, aquilo que a gente percebe do Empreende. Por exemplo, o Empreende ontem lançou a sua nova marca aqui no evento. Só que aquilo não é a marca do Empreende, aquilo é o logotipo, a identidade visual. Marca é o que vocês estão percebendo sobre o evento, é a reputação que ele está construindo, é o que vocês estão vendo de conteúdo, é a crença, é o olhar de vocês. Isso é marca. Marcas existem muitas, e aí eu sempre faço um exercício assim. Se a gente for pensar em marca, existe 1 milhão de marcas. E se a gente for um pouco mais preciso, a gente vai pensar de um monte de marcas. Por exemplo, eu convido vocês a imaginarem marcas de automóveis. Provavelmente cada um vai lembrar de uma marca diferente aqui. Marcas esportivas, vão ter várias. Marcas premium, vão ter várias. Marcas populares, várias. Se eu falar marca popular, econômica para o dia a dia, com uma escada em cima, provavelmente uma marca aparece para vocês. Só que quando eu quero falar, isso são, de fato, empresas, na verdade. Só que quando eu falo de marca, eu posso ir um pouco mais a fundo e entender algumas coisas a mais. Se eu perguntar para vocês qual que é a marca de carro mais segura do mundo,
provavelmente vocês já vão fazer um filtro na cabeça de vocês. E provavelmente nós todos estamos pensando na mesma marca. Porque quando a gente fala de segurança automobilística, a gente lembra de Volvo. A gente lembra dessa marca. E aí não é dos carros, né? Mas é muito por causa da atitude que a Volvo tem, aquilo que ela traz. Quando a Volvo se preocupa em construir um carro, ela se preocupa em construir o carro mais seguro do mundo. E não só no discurso deles, não só na comunicação deles. Ensina o produto no todo, porque, vamos lá, marca não é aquilo que a gente comunica, marca é aquilo que as pessoas percebem. Então, para as pessoas perceberem algo, eu preciso ser algo, eu preciso tomar atitude de algo. Então, sempre quando a Volvo pensa em algo, não significa que eles não pensem em design, não significa que eles não pensem em performance, conforto, tecnologia, só que, acima de tudo, eles nunca abrem mão da segurança. Então, quando eu falo de marca, eu falo muito disso. A construção de marca é muito aquilo que a gente percebe. E aí as ações do dia a dia, nossa, como empresa, refletem aquilo que as pessoas percebem da gente como um negócio, como marca. A Volvo foi a primeira marca que lançou cinto de segurança. Foi eles são os criadores do cinto de segurança. E como isso foi uma revolução tão grande para o marco da segurança no setor automobilístico, eles entenderam que toda essa revolução não pertencia só a eles. Então eles licenciaram e deram uma patente para todas as outras marcas poderem usar. Porque isso era algo muito grande, eles comentam, né? O engenheiro da Volvo, quando criou lá em 59, ele considerou o cinto de 3 pontas uma revolução tão importante para o segmento que o produto foi licenciado, a patente foi aberta para todas as outras marcas poderem usar. Porque quando a gente fala do que a gente quer ser como marca, a gente precisa entender. A Volvo sempre quis se posicionar como a marca mais segura. Porque o propósito deles não é vender os carros mais seguros, é cuidar das vidas das pessoas. Então a marca deles é isso que eles querem gerar. Eles, através do carro, eles conseguem levar mais segurança para a vida das pessoas. Então eles se posicionam para ser a marca mais segura porque o propósito deles é cuidar da vida das pessoas dentro disso. Dentro desse mercado, a gente fala um pouco de marca. Só que provavelmente vocês, gestores, já tiveram contato com alguém que tentou vender branding para vocês, tentou vender consultoria, marketing, enfim. E aí eu vejo uma salada muito grande quando a gente conversa dentro desse segmento. Muita gente fala sobre o que é marca, ou o que é posicionamento, ou o que é branding. Branding é posicionamento, branding é marca, o que é tudo isso? E de uma maneira bem clara, só para resumir um pouco da questão, eu sempre costumo falar, marca, como eu já disse, é o que as pessoas pensam da gente. É a percepção, seja boa ou seja ruim. A marca do Empreende não é o que eles apresentam, não é o que a gente vê aqui no telão. A marca do Empreende é o que vocês falam. É aquilo que vocês sentem, é tudo que vocês vão conversar para as outras pessoas. Marca é fofoca, a gente sempre fala isso. Então marca, ela é crença, sentimento, percepção. Entendam que quando a gente fala que marca é percepção, percepção a gente não muda. Eu entrei no palco, vocês olharam para mim e criaram uma percepção. Então é de vocês, eu não consegui falar. Então vocês entraram no evento, vocês criaram uma percepção, é de vocês. O evento não apresentou. O evento até tentou se comunicar o que ele é, mas vocês criaram a percepção, porque marca está na mente de vocês. A gente não consegue mudar. O que a gente faz, muitas vezes, é se posicionar para tentar criar na mente de vocês a percepção do que a gente quer. Então, a maneira como eu estou vestido, a maneira como eu chego, a maneira como o evento prepara tudo isso, a maneira nossa, como empresas, nos apresentarmos para os nossos clientes, cria uma percepção. A percepção é do cliente, mas a maneira de se posicionar é nossa. Então, quando eu quero ser percebido como algo, eu me posiciono como algo. Por exemplo, eu sou um advogado ou um arquiteto. Eu me posiciono para isso. Eu me posiciono. Então, a maneira de eu me portar, a maneira de eu falar, a maneira como eu me apresento, a maneira como eu acho, isso é o posicionamento. Eu quero ser percebido dessa forma. Então, inovador tradicional. Inovadora tradicional, eu olho para a fachada de uma empresa, eu crio uma percepção sobre ela. Eu olho sobre a comunicação dela, eu crio uma percepção sobre ela. Então, posicionamento é isso, é definir como eu quero ser percebido. Caro ou barato? Caro ou barato. Os produtos são os mesmos, a atitude é a mesma. O que a gente determina aqui é como eu quero ser lembrado. Já branding, né? Branding é uma metodologia que tem o objetivo de conseguir unir todo esse caminho. Fazer com que o meu posicionamento, a maneira como eu quero ser percebido, gere mais valor e gere a percepção que eu quero para as pessoas. Então, o grande trabalho do branding é fazer essa união de que o meu posicionamento se torne a minha marca. Esse trabalho que a gente faz por trás, esse
que a gente faz por trás. Quando a gente vem falar um pouco sobre esse futuro de marcas, então, né, tipo, isso é só um contexto do que é marca. Mas quando a gente quer falar um pouco desse futuro das marcas, o que a gente pode esperar delas, é interessante a gente fazer uma reflexão muito para trás e tentar entender o que é marca, de onde vêm as marcas, qual que é o passado delas. E existem várias histórias que contextualizam um pouco desse nascimento, do sentido das marcas. Uma que eu gosto sempre de trazer para nós, assim, a gente sempre fala muito sobre isso lá dentro da Nexa, é que as marcas elas nasceram lá atrás, desde do momento que a gente precisou se alimentar. As pessoas, ela tem uma história que ela vem da época da agricultura, onde as pessoas produziam seus grãos, seus alimentos, enquanto outras pessoas precisavam consumir grãos e alimentos. Então as pessoas vinham atrás dos produtores para poder consumir o alimento do dia a dia, os seus commodities, né? Só que com o passar do tempo as pessoas começaram a notar que determinados produtores tinham melhores produtos do que outros. E aí as pessoas começaram a buscar os produtores que tinham melhores grãos do que os outros. E nessa necessidade, as pessoas começaram a entender que se elas identificassem os seus produtos, já que elas eram melhores e as pessoas procuravam elas por isso, as pessoas começavam a encontrar elas com mais facilidade e aí sim gerar mais valor na produção, na cadeia de tudo isso. Então as marcas têm essa origem, elas vêm desse conhecimento da história de identificar a origem do produto. Tudo isso muito por confiança e por autenticidade. Quando a gente fala muitas vezes, né, isso a gente encontra muito no nosso processo de trabalho de construção de marca, empresas que querem dizer que o seu grande diferencial é confiança. Só que confiança é um pré-requisito que as marcas precisam ter. É binário, tem ou não tem. Tá no jogo ou tá fora. Marca não é confiança não é um diferencial. Autenticidade acaba não sendo. Isso são coisas que as marcas precisam ter em suas origens para serem marcas. Então, quando a gente fala, a gente entende um pouco disso. Só que a gente começa a olhar para o presente e a gente começa a ver. As marcas nasceram com o grande objetivo de criar confiança e criar autoridade, autenticidade. Só que a gente olha para hoje e a gente vê como é que as empresas de hoje se comunicam. E aí, vamos lá, talvez vocês consigam identificar muitas delas. Todas falam que tem qualidade, todas falam que são melhores que a concorrência, uma grande maioria fala que respeita o meio ambiente, que é inovador, que é ética dos valores. E vamos lá, sinceramente, a gente olha para isso e a gente pensa o quê? Mais uma. Tudo igual. Perdemos a essência de confiança e autenticidade. Então, a gente precisa entender um pouco desse cenário. Antigamente, sim, nós tínhamos uma era de distribuição, onde bastávamos ter produtos e distribuirmos produtos. As pessoas compravam. A nossa região foi assim até pouco tempo. Precisávamos só fabricar e as pessoas compravam os nossos produtos. Só que quando todo mundo começou a ter isso, lembrem dos grãos, todo mundo tem, a gente começa a identificar que algum é melhor do que o outro. Aí entra uma era de diferenciação. A gente começa a criar elementos dentro da nossa marca que começam a diferenciar a gente. É a autenticidade. Só que começa também a chegar um ponto que hoje isso só não basta. Hoje a gente fala muito do momento que a gente precisa ter mais valor naquilo que a gente vende. Porque a gente, como consumidor, a gente quer mais valor naquilo que a gente compra. Então as marcas precisam entender um pouco disso. Não basta só a gente ser diferente. Todo mundo já está tentando dizer que é diferente. A gente precisa se conectar, estar mais profundo, gerar mais autenticidade, gerar mais confiança naquilo que a gente quer. E o futuro? O que o futuro espera disso? Para a gente entender um pouco do futuro, a gente faz uma reflexão um pouco para agora. E a gente começa a entender. Essa é a última atualização da Interbranding. Eles são uma empresa de consultoria e auditoria de marca. Eles têm um ranking muito conhecido no mundo que eles fazem a avaliação das marcas mais valiosas. Esse é o último ranking deles, é de 2023, e a gente começa a entender as marcas que mais têm valor. Isso é valor de marca. A gente está falando, por exemplo, de um Itaú, 44 mil milhões de marca. Não tem outros patrimônios. Isso aqui é o patrimônio marca, o ativo marca. E aí a gente começa a ver que tem bastantes empresas, muitas empresas conhecidas aqui no meio, né? Só que a gente tem que dar uma olhada e tentar entender. Como é que era isso há 11 anos atrás? Para a gente olhar para o futuro, às vezes a gente precisa olhar um pouco para o passado. Há 11 anos atrás, o ranking da Interbranding revelava essas marcas aqui. Isso é de 2013. Então a gente tem Itaú, continua sendo a marca mais valiosa, continua um monte de movimento aqui dentro, várias marcas que elas continuam sendo reconhecidas e tendo seu valor de mercado. Porém, tem algo bem interessante que a gente começa a olhar aqui dentro. Hoje, naquele ranking, Nubank é a 7ª marca mais valiosa do mundo. Desculpa, do Brasil. Esse é um ranking brasileiro.
A Interbranding é uma empresa mundial, mas o ranking é brasileiro. Nubank é a 7ª marca mais valiosa do Brasil. Só que há 11 anos atrás, o Nubank não estava no ranking. Porque há 11 anos atrás, o Nubank estava nascendo. Itaú é a marca mais valiosa do Brasil. Há 11 anos de hoje. Mas o Itaú tem mais de 100 anos. O Nubank tem 11 anos. E aí por quê? O que leva uma marca a ser considerada uma das marcas mais valiosas do Brasil? E aí a gente começa a olhar. Quando o Nubank nasceu, imagina, um mar de tubarões. As marcas mais valiosas do Brasil sempre são bancos. Imagina você tentar entrar dentro de um segmento onde tubarões já estão nadando e dizer, eu vou ser uma das marcas mais fodas que tem. É desafiante. Só que quando o Nubank nasceu há 11 anos atrás, eles tinham uma proposta muito clara, que era chegar com o fim da complexidade. Então, desde que o Nubank nasceu, eles sempre tiveram esse propósito. Eles remaram contra essa maré de tubarões. E aí, parece ser impossível, mas acontece. Eu tive a felicidade depois de conversar, foi a intermédio do Madeira até. Eu conheci o diretor de tecnologia do Nubank, e aí eu conversei com ele e eu perguntei para ele o quão esse posicionamento era importante para o Nubank. E aí ele comentou assim, cara, toda a tecnologia que a gente queria lançar para melhorar a segurança, para fazer um monte de coisa, se ela tornasse o produto mais complexo, a gente não lançava. A gente precisava a complexidade de ser simples, ser um banco desburocrático. E isso está desde o nome. Nu, de transparente, clareza, fim da complexidade, fim das letras minúsculas. Então o Nubank nasceu desde o primeiro dia com essa proposta. E aí ele se tornou uma das marcas que a gente conhece hoje. Esse é um dos vídeos, cara, que o Nubank lançou quando eles tiveram o primeiro cartão impresso. Aqui são os sócios do Nubank fazendo uma compra numa conveniência na frente do escritório deles. Imagina, nessa época Itaú já era enorme, Bradesco já era enorme, Banco do Brasil já eram marcas muito grandes. E aí você tentar entrar dentro disso parece ser algo sonhador e impossível, né? Eles estavam lá, primeiro cartão do Nubank. E para a felicidade deles, a compra foi negada. O cartão não funcionava no dia. Só que eles carregam isso com muito orgulho, assim, foi a construção. A complexidade, ser algo simples, ser algo acessível para todas as pessoas. Até então as pessoas não tinham cartão de crédito. Hoje as pessoas têm cartão de crédito. Todo mundo tem cartão de crédito. Era algo muito mais difícil. Então é bacana ver esse movimento. Oi. Parece impossível, né? Nascer algo há 11 anos atrás e estar nesse mesmo mar, brigando com esses tubarões, só que é importante que a gente acredite nessas pequenas revoluções, principalmente quando a gente fala de marca. A gente está lá em Orleans como escritório, a gente sempre diz, a gente quer ser uma das principais referências do Brasil. A gente quer atender a Apple, é uma das BHAGs nossas, e a gente quer um leão de Keynes. E a gente acredita nisso. Porque se a gente não acreditar, isso não é possível. Então, quando a gente pensa em marca, a gente precisa acreditar muito nessas pequenas revoluções que a gente pode causar. Então, o Nubank sempre carregou muito isso na veia. E aí, ele é a marca que é hoje por conta disso. A tecnologia foi um reflexo do que eles queriam ser como posicionamento. O produto foi um reflexo do que eles queriam ser como posicionamento. Tudo isso é um reflexo da marca. Até isso eles carregam tão forte dentro da essência deles que hoje eles são, sim, a 4ª maior instituição financeira do país. Eles são o 4º maior banco do país, por mais que eles são a 7ª marca mais valiosa. Mas eles são o 4º maior banco em posição. Eles são o 2º melhor, eu vi isso agora na palestra do Cicobi de manhã, eles são o 2º melhor banco do mundo em questão de satisfação. Então, olha, 11 anos, olha a força que a marca conseguiu propulsar para eles dentro desse trabalho. Isso porque desde os primeiros dias o Nubank sempre acreditou que um dos bens mais importantes deles é a relevância, é a proximidade, a conexão, a autenticidade, a confiança. Então a marca sempre prezou por isso. E por isso eles conseguiram ser o que eles são e eles prezam por longo prazo dentro disso. Só que Nubank é um puto case, uma baita marca que a gente tem que olhar. E aí quando a gente olha para o ranking das marcas mais amadas do Brasil, antes a gente falou das marcas mais valiosas. Só que quando a gente olha para o ranking das marcas mais amadas do Brasil, a gente vê que sim, em 2021 o Nubank foi a marca mais amada do Brasil. Só que a gente começa a olhar que nos outros anos não. Então não é só defender um posicionamento, não é só chegar no topo. Não é o topo do Everest ao fim. Marca é uma construção todos os dias. Marca não tem fim. Branding.
Branding não tem fim. Então, essa construção não pode acabar. Defender aquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita como empresa, de fato é uma construção que ela precisa ser 360 dentro da empresa, sem ter um término, sem ter um fim mesmo dentro desse ponto. Hoje, o que o presente espera das marcas quando a gente fala disso? A gente falou que não é só sobre seguir tendências. Nubank foi na contramão disso. Não é só sobre olhar para o mercado, o que o mercado está dizendo e a gente ir para lá. Né? Tem muita marca tentando ser unicórnio, enquanto elas poderiam se dedicar em ser as melhores zebras que elas poderiam ser. Então, marca é muito mais de não só olhar para fora, mas olhar para dentro, entender o que você tem potencial como empresa para poder representar. E aí, entender que esse mercado, mesmo assim, não é mais uma mão de via única. Marcas não é só o que a gente fala, marca é o que as pessoas percebem. Então, quando a gente fala algo, a gente precisa entender que é o que as pessoas estão percebendo também. Se a gente se posiciona de alguma maneira, as pessoas também querem interagir. A gente precisa gerar conexão, a gente precisa gerar autenticidade, confiança. Então, quando a gente se posiciona para algo, a gente precisa entender que o público está ali fazendo esse julgamento e também se posicionando sobre o que eles acreditam sobre a nossa companhia ou não. Se a gente não colocar essa alma no que a gente quer vender, a gente não vai vender. Isso eu sempre falo para todo mundo, assim, para todos os clientes que a gente atende. Vender por vender, tem um monte de empresa vendendo o mesmo produto que a gente, muitas vezes até melhor. Só que as pessoas não estão mais buscando a funcionalidade do produto. As pessoas estão buscando, sim, que os produtos resolvam as coisas para elas. Mas é muito mais sobre o porquê do que o quê. As pessoas buscam mais o significado do que o produto é. Então, a gente precisa entender isso quando a gente trabalha dentro das nossas empresas, como marca, como um todo. Porque commodity, marketing, comunicação, alcance é um commodity. Isso a gente compra, mídia paga a gente compra. Hoje a gente tem a democracia, vamos falar assim, e possibilidade de a gente estar no mesmo anúncio 2 segundos depois que a Nike. A gente pode estar aqui falando de marca ao mesmo tempo que a gente está do lado da Porsche, porque a gente compra isso. Só que uma coisa a gente não consegue comprar: profundidade, marca, relação. Isso não se compra. Isso se constrói. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que marca, ela é muito mais sobre o que eu quero ser do que chegar em pessoas, do que vender de certa forma. A maioria dessas marcas são construídas dentro das empresas e não só pelo time de marketing. No processo de construção de marca, uma das principais dificuldades, ou falar principais desafios que a gente tem quando a gente constrói marca, é fazer com que a marca ela vire verdade dentro da empresa, a marca seja a empresa. Então, esse é um trabalho que não cabe a gente, como consultores. Nosso papel é abrir um pouco dos olhos, trazer informações, trazer direcionamento. Mas marca, quem constrói, é o líder que está na frente do negócio. É ele que tem força, é a empresa. Então, a liderança corporativa é quem constrói marcas. É quem está na frente. Se a gente for falar, é Jobs, é Musk, é Adib, são pessoas que carregam. E tem várias marcas que às vezes a gente não tem rosto por trás, mas tenha certeza que tem uma liderança forte olhando para o posicionamento da marca e acreditando naquilo como uma verdade. Tomando decisões difíceis, olhando para o que é o meu propósito. Entrando no mercado, criando produtos, olhando qual que é a minha razão de existir. E aí, então, a gente precisa entender que marca é isso. Marca é liderança. Marca é o que a gente decide. E aí não dá de terceirizar isso. Então, empreendedores, esse é um recado. Marca é a gente que constrói. É o que a gente quer ser. Então, é um papel nosso, papel da liderança dentro dessa construção. Quando a gente fala de marcas, a gente fala dessa evolução. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente entende. A tecnologia evoluiu pra caralho. A gente sai da Nokia, a gente vai para um iPhone, sei lá o que vai vir. Quando a gente fala de velocidade, a velocidade evoluiu da porra, assim. A gente sai da 3G, a gente vai para 5G e o universo aí, não se sabe mais o que a gente vem pela frente. Se a gente fala de marketing, sim, evoluiu do offline para o online, está todo mundo conectado, daqui a pouco vocês já podem acompanhar todo o conteúdo disso. Tudo isso evoluiu. E as marcas? As marcas precisam evoluir? Devem. O caminho das marcas devem evoluir, sim. Netflix é um caso disso. Netflix nasceu em 97 como uma empresa que alugava DVD para as pessoas. Netflix era isso. Só que o grande propósito deles e o diferencial deles é que lá atrás eles contrariaram um pouco do mercado. Então você alugava DVD do Netflix e o Netflix você poderia ficar o tempo que você quisesse com DVD em casa. Então esse era o grande diferencial do Netflix.
Só que o mercado muda, as coisas evoluem, a velocidade, a internet, tudo evolui. Só que o propósito do Netflix sempre foi o mesmo. Entreter o mundo criando histórias incríveis em todos os lugares, oferecendo controle para as pessoas. Hoje o Netflix faz isso através do streaming. Só que lá atrás eles já faziam isso através do DVD. Eles davam controle para as pessoas, você devolvia quando você queria. Você tinha acesso a conteúdo e a história quando você queria. Então, a maneira de se comunicar do Netflix mudou. O produto deles mudou. As pessoas mudaram, a maneira de consumir mudou. Só que o desejo e a intenção não. Quando a gente fala de consumir empresas fortes, claro que tudo vai mudar, metodologias, ferramentas, tudo isso nasce o tempo todo. Mas a nossa intenção de construir empresas fortes, não. A intenção de construir marca nunca muda. Porque a intenção e o desejo não mudam, isso são sentimentos. Confiança e autenticidade são sentimentos. E isso não muda. A confiança que você tinha em algo há 10 anos atrás, o sentimento de confiança é o mesmo. O que muda é que você confia em outras coisas porque esse passado muda. Só que o desejo, a intenção, não. A gente precisa lembrar que marcas são desejos, são sentimentos, são percepções. Isso não muda. O que muda é a interação disso. Então, quando a gente olha para o futuro e a gente começa a entender o que o futuro espera das marcas, a gente sabe que não é nada mais do que o presente. O presente espera isso hoje das marcas. O presente espera autenticidade, confiança, profundidade, conexão. O futuro também espera isso. E o passado também esperava isso. Então, a gente precisa refletir um pouco disso e entender. A gente está colocando isso de verdade dentro do que a gente faz? Então, fica um pouco dessa reflexão para a gente levantar e olhar para dentro dos nossos negócios e entender se faz sentido para cada um. Bom, pessoal, eu deixo aqui um pouco das minhas redes sociais, da rede social da Nexa. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre marca, eu sempre digo, é um prazer enorme falar sobre isso. Então, faço o convite, se quiserem me abordar. A equipe toda está aqui, tá? Eu queria só, se vocês pudessem, dar uma salva de palmas para a equipe inteira. A gente parou o escritório hoje, 2 dias. Levantem, por favor. A gente briga, a gente fala que construir marca é difícil, mas, cara, essa galera sabe o que é difícil mesmo, de verdade, assim. Então, queria deixar o meu grande obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês e falar que vou estar sempre à disposição, está sempre à disposição, acho, para esclarecer e principalmente cumprir nosso propósito. O grande papel que eu tinha aqui como objetivo era falar sobre marca, mas tirando um pouquinho de vocês da zona de conforto para olhar para isso. Então, muito obrigado.